Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana, do canal Ana Vegetariana Receitas, e hoje eu vim trazer aqui para vocês uma receita deliciosa de um bolo de cenoura que fica perfeito, fofinho, que não embatuma. Muitas vezes, quando eu era mais nova, eu fazia bolos de cenoura e eles ficavam pesados, parecendo um pudim, uma coisa embatumada no meio, que não lembrava em nada bolo, parecia um pudim, assim, ficava estranho, sabe, úmido, estranho, grudento, duro, denso. E eu ficava, gente, mas não é possível, eu vejo tantas pessoas fazendo tantos bolos de cenoura fofinhos, que você corta, tem aquele bolo gostoso, igual qualquer outro bolo. Por que eu tô fazendo errado? E eu sempre fui muito curiosa, desde criança, quando eu via alguém cozinhando, eu ficava ali perguntando o porquê daquilo, porquê daquilo, porquê daquilo, porquê daquilo, sabe? Então o bolo de cenoura eu fiz a mesma coisa, eu comecei a perguntar, pesquisar, e na minha época de infância e de adolescência não tinha internet, então eu tinha que ficar perguntando mesmo. E depois, agora, tendo internet já há alguns anos, eu comecei a pesquisar e vi que realmente muitas pessoas me falaram mesmo o motivo real. Então eu vou passar aqui para vocês alguns motivos do bolo de vocês ficarem embatumados. Mas antes de começar esse vídeo, eu já quero começar pedindo para vocês para inscreverem-se aqui no meu canal, se vocês gostarem do conteúdo, para darem um like aqui no vídeo, curtirem o vídeo, comentarem, mandarem para os amigos, para a família, porque vão ter dicas muito legais. Então eu conto muito com a colaboração de vocês, tá, gente? Por favor, inscrevam-se, não só no meu canal, todo canal que vocês gostarem, que vocês curtirem o conteúdo, poxa, vai lá, inscreva-se, dá força para aquele criador, sabe? Vocês estão pegando as dicas deles, as ideias deles, não custa nada, ajuda muito a gente, sabe? E isso estimula a gente a querer trazer sempre coisas melhores para vocês, tá bem? Então, eu conto muito com a ajuda de vocês. Inscrevam-se no meu canal e em todos os canais que vocês assistem os vídeos. Por favor, façam isso. Ajuda muito a gente, é o mínimo, que vocês podem fazer assim. Vocês estão aqui, são super bem-vindos e não custa nada para vocês. Inscrevam-se nos canais que vocês curtem. Estimulem as pessoas que vocês gostam de assistir os vídeos, elas trazerem sempre coisas melhores para vocês e para todas as outras pessoas, Então, agora dito isso, vamos começar. Eu peguei, e outra coisa que eu vou fazer aqui também, que não custa nada, e é o certo mesmo da gente fazer, é a gente dar o crédito para as pessoas que ajudam a gente, em que quer que seja, Então eu peguei aqui no site da UOL, eu não lembro a data, eu não tô conseguindo ver aqui agora, mas é uma matéria da jornalista Ana, com 2 N's, Fernandes, e aí ela dá as dicas de 2 chefes, com certeza confeiteiros, Uma é a Cecília Victório, da rede de franchising, de franquias de bolo da Cecília, e de Fabiano Duarte, chefe confeiteiro da padaria paulistana Vila Grano. Muitas dessas dicas eu já sabia, mas eu vou ler aqui com vocês, porque para que vocês saibam que não é um achômetro meu, realmente são dicas de confeiteiros, de pessoas que trabalham com isso há muito tempo e que realmente fazem a diferença nesse bolo, principalmente no bolo de cenoura, tá? As cenouras, a primeira dica aqui é que cenouras precisam ser bem moídas mesmo. Por quê? A cenoura é um vegetal, um legume que ela tem muita fibra. Então, se você bate no liquidificador um pouquinho só, você não desfaz essas fibras. Esse é um dos grandes motivos de fazer com que o seu bolo de cenoura ele não fique gostoso, não fique aquele bolo uniforme, sabe? Porque a cenoura ela não vai se espalhar por todo o bolo e ela não vai se unir aos outros ingredientes, especialmente ao óleo, à farinha. Então esse é um dos grandes motivos, esse é um dos grandes vilões para fazer com que o seu bolo de cenoura ele não fique um bolo gostoso, que ele não fique um bolo fofinho, um bolo uniforme, aquele bolo que você parta e que você sinta a cenoura toda bem distribuída ao redor do bolo com os outros ingredientes. E isso faz com que
num determinado ponto daquele bolo, aquela cenoura que não foi bem batida e que não teve as fibras dela bem quebradas, ela não se misture com o restante daquele bolo, tá? Essa é uma das esse é um dos principais motivos, tá? As fibras dela não foram quebradas, então ela vai formar um bloco dela e não vai se misturar ao resto do bolo. Então, por isso, sola aquele bolo, fica com aquele aspecto feio, estranho, não fica gostoso. Quando a gente come um bolo de cenoura que não foi da cenoura bem batida, ela forma esse bloco. Então, eu vou ler aqui um pedacinho, tá? Do que eu falei agora. Um dos motivos do bolo de cenoura às vezes ficar solado na forma, ironicamente, são as próprias cenouras. Por serem um ingrediente com muita fibra em sua composição, é preciso processá-lo muito bem. Por isso, em geral, usa-se o liquidificador para fazer, ou doce, ou bolo, o que você quiser usar cenoura. Até em receitas salgadas mesmo, tá? O liquidificador é o mais indicado porque o próprio nome diz liquidificador, ele liquidifica, ele torna tudo que você for bater em líquido. Então, é muito mais fácil, porque o processador, ele não vai formar em líquido, ele vai formar numa pasta, que não vai ajudar a gente também nesse bolo. Porque a pasta também não vai ter essa fibra toda quebrada, vai ser mais difícil na hora de você bater. Então, assim, eu posso processar primeiro e bater depois. Pra quê? Bate tudo já no liquidificador, que já vai te poupar tempo, material para você limpar depois e, né, enfim. Então, assim, o ideal é a gente bater por pelo menos 5 minutos para começar a quebrar essa fibra. Eu gosto de bater por pelo menos 7 minutos. Gente, bata muito, sem parar, por de 5 a 7 minutos, tá? No mínimo 5 minutos. Uns 7, 8 minutos no máximo. É o necessário, não precisa mais do que isso. Mas bata muito. Aí você já pode bater com o óleo, com leite vegetal ou com a água, ou com aquilo que você for usar para fazer o seu bolo. Mas bata, é imprescindível bater muito essa cenoura, tá? Imprescindível. Bater muito. Aí outra opção aqui que eles estão dando é cozinhar as cenouras antes de bater, de fazer o bolo, pelo mesmo motivo, porque cozinhar vai ajudar a quebrar essa fibra. Mas eu, por exemplo, não gosto nem de comer assim no almoço a cenoura cozida, porque eu acho que modifica um pouco o sabor da cenoura. Então no bolo vai ser a mesma coisa. O ideal é que você bata com ela crua mesmo, tá? O número 2 agora. O problema não está no liquidificador nem na batedeira. Aí tem gente que acredita que a massa vai ficar mais pesada se a pessoa bater o bolo no liquidificador, né? Ou que se usar a batedeira vai ter problema também. E isso tudo vai depender da receita que você seguir. Geralmente as receitas com óleo são feitas no liquidificador, pois as hastes são feitas para isso, né? Para que as moléculas do óleo se aglutinem com as moléculas dos outros ingredientes e criando um ar ali, vai ficar um bolo mais aerado, né? Então, se você quer um bolo mais leve, mais fluido, e se você quer liquidificar mesmo tudo isso e formar um líquido mais leve, mais fluido, então o liquidificador é o mais indicado. O problema é em você bater a farinha, principalmente se for farinha de trigo, por muito tempo no liquidificador, que é a dica de milhões que eu dou aqui em todos os bolos e massas que eu faço, que se você bater a farinha de trigo por muito tempo, se você misturar com muita força por muito tempo, você vai desenvolver muito glúten. E muito glúten num bolo não é interessante, porque vai deixar a massa pesada e vai ficar parecendo massa de pão. Então, o ideal é que você misture ou com fouet ou com uma espátula, fora do liquidificador ou da batedeira, com suavidade, de baixo para cima, por tempo suficiente apenas para misturar, para não desenvolver glúten, tá? Então, agora a gente vai para o terceiro item. Seja cuidadoso ao misturar a massa, que é o que eu falei, né? Se você bater muito, você vai desenvolver glúten e vai ficar uma massa pesada.
Então, o ideal na hora de incorporar a farinha e o fermento a essa massa de cenoura, mexer delicadamente. Bate primeiro os líquidos no liquidificador e depois você despeja esses líquidos em cima da mistura de farinha, de fermento, de cacau, de tudo que for em pó, tudo que for sólido, já numa outra bacia. Então você vai incorporar o líquido que está no liquidificador a essa bacia com muita delicadeza, com muita suavidade e devagar, assim, com bastante calma, com um fouet ou com uma espátula, de baixo para cima, para incorporar ar e trazer suavidade e leveza para essa massa. Todos os meus bolos estão aqui, vocês podem olhar nas playlists de bolos, vocês vão ver essas dicas, tá? E vão ver como eu misturo. Qual óleo usar? Cuidado na hora de escolher. A Cecília está recomendando óleo de canola ou de milho e na Vila Grano, esse Fabiano usa uma mescla de margarina e óleo de soja para atingir uma consistência mais leve e mais fofa. Eu geralmente uso o óleo de milho ou o óleo de soja mesmo. Eu uso só esses, assim, não uso nada muito especial, a menos que eu queira fazer, ou então manteiga, tá? Você pode usar uma manteiga vegana. Se eu quero usar fazer um bolo bem saudável, eu uso óleo de coco, pode ser o óleo de coco sem sabor. O cuidado aqui, que não foi falado e que eu vou falar agora, é tanto a manteiga quanto o óleo de coco, eles têm a característica de quando você leva para a geladeira, eles ficam mais consistentes e se você tira da geladeira, eles voltam a textura, né, a consistência original deles, eles ficam mais líquidos de novo, tá? Você pode observar que se tiver um dia muito quente, se você mantém a manteiga na geladeira ou o óleo de coco, eles ficam bem líquidos. Se você volta eles para a geladeira, eles endurecem, é isso que eu tô falando. Então, se você for fazer um bolo e depois você for colocá-lo na geladeira, se você usar manteiga ou óleo de coco, eles vão endurecer na geladeira, eles vão ficar mais rígidos. Então tem que ter esse cuidado, tá? É um cuidado que não foi falado aqui, mas eu tô falando pra vocês. Tenham sempre isso em mente, do tipo de gordura que vocês vão usar para fazer o bolo. 5. Pré-aquecer o forno é essencial para o bolo de cenoura. A regra vale para todos os bolos, mas no caso do bolo de cenoura é crucial, que tá falando aqui. A receita precisa de um bolo bombando de quente, né? Um bolo bem quente, logo de cara. Quando colocamos um bolo no forno, é preciso dar a máxima potência ao fermento nos primeiros 20 minutos. Explica Cecília. E controle a ansiedade. Ficar abrindo a porta do forno a cada 5 minutos faz o ar quente escapar e isso colabora para o bolo afundar na forma. Tem gente que fala assim, ai, isso não é a Cecília que tá falando, sou eu. Ai, meu Deus, mas assim, eu vou fazer um bolo e aí, toda vez que eu abro a porta do forno, o bolo afunda. É lógico, gente. Bolo, você precisa esperar pelo menos 20 minutos para abrir a porta do forno, tá? Então, por favor, controle essas mãozinhas ansiosas, que eu tenho essas mãozinhas ansiosas, mas a minha sorte é que nesse ponto de bolo, desde criança, como eu sempre fui muito curiosa, eu ficava perguntando para minha avó, para as minhas tias, para minha tia-avó, que me ensinou a fazer muita coisa gostosa também, e eu ficava, ai, vão abrir o bolo? Vão abrir o forno, vão abrir o forno para ver como é que o bolo tá, que o bolo, nossa, eu tô doida para provar. Não, segure essa sua ansiedade, controle isso aí. A gente só pode abrir o forno com qualquer coisa que estiver assando, principalmente bolo, essas coisas assim, com pelo menos 20 minutos. Então eu era obrigada a esperar, né? Os adultos iam lá me controlar. Então, bolo, você espera pelo menos 20 minutos para você olhar. Mas bolo assa pelo menos acima dos 30, 40 minutos. Mas a partir dos 20, 25 minutos, caso você tenha necessidade de olhar, então você abre, mas espera pelo menos 20 minutos. No mínimo 25, mas 20 minutos já é o indicado para você poder olhar, tá? Outra dica que não tá aqui e que eu não faço, mas muita gente faz, é não untar as laterais da forma, só untar o fundo da forma, tá? Eu unto e dá certo, mas tem gente que fala que quando unta a lateral do forno, o bolo afunda, porque aí a gordura vai fazer o bolo descer. Então, caso você queira testar, eu unto a lateral do forno.
Mas caso você queira testar e não untar, muita gente dá essa dica de não untar para o bolo crescer normal e não afundar, junto com a gordura, que vai descer, tá? E a 6, por último aqui. A cobertura não precisa ser de chocolate. Parece sacrilégio, mas existem outras coberturas ótimas para o bolo de cenoura, além de chocolate ou brigadeiro. Aí pode ser creme de limão siciliano, imagina, um brigadeiro de limão siciliano por cima. Deu até água na boca. Chocolate branco ou geleia de fruta são algumas opções. Bolo quentinho só com manteiga também fica uma delícia, diz Fabiano. Enfim, tem também receitas de bolos norte-americanos de cenoura que eles usam creme cheese, né? E inclusive eu tô querendo testar algumas receitas de creme cheese veganos para trazer aqui pro canal, então pode ser uma opção também. Tem gente que deixa pedacinhos de cenoura na massa, eu nunca testei. Enfim, essas são as dicas de hoje. No próximo vídeo eu vou trazer uma receita. Eu não coloquei aqui agora porque já estão dando, eu tô olhando aqui, já estão dando 16 minutos de vídeo agora, nesse momento. Então vai ficar um vídeo muito longo, tá? Então vai ficar um vídeo muito assim também, eu falando muito, e eu não gosto desses, eu gosto de ver coisas mais práticas. Então hoje eu trouxe as dicas que eu vou compartilhar com vocês. Amanhã eu vou trazer, na próxima receita eu vou trazer a receita de um bolo de cenoura perfeito, que vocês vão amar. Outra dica que eu já vou deixar aqui, que não foi falado aqui, mas é necessária. Então vai ser a 7ª dica por Ana Vegetariana. A cenoura, ela precisa ser pesada, tipo assim, em gramas. Se a pessoa falou com você que tem 125 gramas de cenoura, então tem que ser 125 gramas de cenoura. Se você colocar 135 ou 120, vai dar uma leve diferença, mas vai. Então, assim, pese a sua cenoura. E é crucial, é imprescindível, é o que eu sempre falo aqui. Tenham formas do tamanho correto que a pessoa fala. Tenham xícaras medidoras, essa da forma é nova, eu tô falando hoje. Xícaras medidoras, conjuntinhos de xícaras medidoras, porque se você estiver falando lá uma receita que precisa de 240 ml, que as xícaras vêm em ml, não confundam ml com gramas, tá? Se a pessoa tá te falando que é uma xícara de 240 ml que ela está falando em ml. Se você pegar essa xícara de 120 ml e tacar a farinha lá, achando que você vai ter 120 gramas ou 240 gramas, você vai se dar mal, porque ali está em ml. Então, para você ter a dúvida de quantos gramas a sua xícara de 240 ml tem, você pega, deixa nivelado a quantidade de farinha nessa xícara de 240 ml e passa para uma balancinha para você saber a quantidade de gramas. Então é imprescindível o que eu falo em todos os meus vídeos. Tenha colheres medidoras, xícaras medidoras e uma balancinha culinária. Hoje em dia você consegue comprar uma balancinha culinária muito boa por 40, 50 reais. Antigamente era muito caro. Hoje em dia, com 40, 50, 60 reais, você compra uma balancinha muito boa que vai te ajudar muito por muito tempo. Eu acho que elas são a bateria, não sei, porque a minha é das mais antigas aqui e ela me serve bem, mas daqui a pouco eu vou comprar uma dessas também para mostrar para vocês. Tá? A minha eu não comprei ainda porque a minha tá me servindo muito bem, então é ótimo. É uma balança normal. Não é digital nem nada, mas ela me serve perfeitamente bem e eu consigo fazer tudo com ela, sabe? Só que a capacidade dela é pouca, então eu tenho que ficar colocando um tanto, depois colocando outro tanto, então por isso talvez eu compre a outra para facilitar ainda mais esse processo na minha vida. Mas bolo de cenoura, a quantidade de cenoura tem que ser pesada. A pessoa vai falar assim, eu usei 3 cenouras, mas de qual tamanho? Qual era o peso dessa sua cenoura? Isso influencia muito, tá? No bolo de cenoura, isso é primordial. Então, muito bem, tá um vídeo muito longo, já tá dando 20 minutos de vídeo. Eu vou parar esse vídeo por aqui e a próxima já vai ser o bolo de cenoura. Então, gente, eu termino esse vídeo como eu comecei, pedindo a inscrição de vocês. Isso é muito importante e é sério, gente. Isso estimula a gente muito, porque é muito
chato e é muito desgastante, é muito cansativo. A gente tem que ficar pedindo sempre isso, vendo que os nossos vídeos têm muita visualização e pouca curtida e pouca inscrição. Poxa, isso é o nosso trabalho, sabe? A gente quer ganhar dinheiro com isso. Então, assim, a gente não tá aqui apenas por diversão, embora eu me divirta muito e eu creio que todas as outras pessoas que venham trazer conteúdo pra cá se divirtam muito com isso. Mas, papo reto, é super cansativo criar conteúdo. É muito cansativo. É muito desgastante, porque não são só esses minutos que a gente fica aqui na frente da câmera. Quando a gente traz uma receita, a gente primeiro pensa na receita, depois a gente compra os ingredientes da receita, depois a gente faz a receita. E não são só aqueles minutinhos que vocês acompanham a gente, aquilo ali é tudo editado. A gente faz a receita e a gente para todo o tempo, né? A gente fica ali testando várias vezes antes de trazer. A gente lava aquela vasilhada depois que fica. A gente tem que divulgar esse vídeo. Nossa, é muita trabalheira que vocês que não criam conteúdo nem conseguem imaginar. Fora toda a ansiedade que a gente fica, todo o estresse que a gente tem. É muito trabalhoso. Então, por favor, gente, mais uma vez eu peço. Vocês estão acompanhando alguém? Por que vocês não apoiam essa pessoa? Por que vocês não curtem? O que tá faltando, sabe? Fala, sério, para que vocês não se inscrevam nesse canal que vocês tanto pegam dicas. Poxa, apoiem as pessoas que ajudam vocês. O que custa? É só clicar, sabe? Vocês não gastam nada com isso, nem o tempo. O tempo que vocês vão gastar assistindo, que isso na verdade não é gastar tempo, é um investimento. Tanta dica legal que eu trouxe aqui pra vocês, sabe? E outra coisa importante é dar o crédito também, eu tô fazendo isso. Não custa nada. Muito pelo contrário, quando a gente apoia alguém, quando a gente ajuda alguém a crescer, a gente cresce junto com a pessoa. Então, assim, não custa nada. E esse é um recadinho, sabe? Que vai ficar, assim, pro fim de semana. Apoiar alguém não diminui a gente. Muito pelo contrário, faz a gente crescer junto com a pessoa. Podem apostar nisso. Tudo que a gente faz na vida, a gente manda um recado para o universo. Então, se você não colabora com as pessoas, se você tá ali só sugando aquilo da pessoa, sugando, que eu falo assim, a informação, pegando para você, sem apoiar a pessoa, você tá mandando uma mensagem para o universo de que você não é uma pessoa que colabora, de que não é uma pessoa que interage. Então, o recado que o universo vai mandar para vocês vai ser algo parecido com isso. Agora, se você é uma pessoa, e eu falo isso por experiência própria, tá? Que gosta de ver as outras pessoas crescerem, que apoia, que indica, que ajuda sem esperar nada em troca, meu Deus, vocês recebem isso de volta, porque você tá mandando pro universo aquilo que você quer receber de volta, você recebe, tá? Pode ser que você não receba das pessoas que você quer receber, mas o universo vai te mandar pessoas que vão fazer o mesmo por você. Pode acreditar. Então é isso, meus amores. Um excelente fim de semana para todos nós. Muita luz, muita paz no coração de cada um. Fiquem com Deus. Um fim de semana muito abençoado. Muito amor no coração de cada um de nós. Muita saúde, muita prosperidade, sempre. Amém. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo que vai vir com essa receita perfeita de bolo de cenoura. Beijão. Tchau.